Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, livres do pecado. Quem está em Cristo Jesus não peca mais. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Correto? Que não tem pecado. Aí ele olha para aquela mulher e fala: vai, não peques mais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por isso, continue firmes como pessoas livres, como pessoas sem pecar. E não se tornem escravos novamente do pecado. E não se tornem escravos novamente do pecado. Aprendendo com a Bíblia começa agora. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor, né? Aprendendo com a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Ô Dair, bom dia, meu irmão. Boa tarde, né? Boa tarde. Louvado seja Deus. Boa tarde a todos. Então pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A sua Bíblia vai dizer: Cristo nos libertou. Cristo, ele fez o quê? Ele nos libertou. Quando ele nos libertou? Quando ele morreu na cruz do Calvário. Ali ele faz uma nova aliança conosco. Ele nos liberta do pecado. Tá? Se Cristo libertou você do pecado, por que você continua pecando, hein? Presta atenção na palavra de Deus, meu irmão. Você tem que aprender com a sua Bíblia, ó. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Então ele me libertou, eu estou livre. Aleluia! Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se torne escravo novamente. Escravo do quê? Você está livre. Está livre do pecado. Não se torne escravo novamente. Não se torne escravo novamente do quê? Do pecado. O resto do capítulo 5, ele vai dizer tudo isso para você. Vamos continuar lendo, né? Eu tô falando assim para que você venha entender, tá? Eu não quero que você venha aprender nada comigo, não. Pelo amor de Deus. É aprendendo com a Bíblia. Então você precisa ter a sua Bíblia e ler a sua palavra para que você tenha um entendimento, né? Então, se Cristo nos libertou do pecado, por que aqueles que estão falando em nome de Jesus estão pecando? Pera aí. Eles não estão libertos. Cristo nos libertou, nós estamos libertos, nós somos livres. Tá? Então não se tornem escravo novamente, não volte pecado, senão você vai se tornar escravo, entendeu? É o que o Novo Testamento inteiro vai te ensinar. Vamos lá, versículo 2. Versículo 2. Boa tarde, quality, acho que é isso, né? Esquenta não que eu não sei ler não. Louvado seja Deus, eu agradeço a Deus por não ter escola nenhuma, mas eu louvo a Deus por entender a palavra de Deus. Versículo 5, capítulo 5 de Gálatas, versículo 2. Preste atenção. Olha o que Paulo vai falar. Presta atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncide, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Tá? O que é circuncidar? Antigamente eles cortavam a pelinha do negócio lá e eu sou de Deus. É a mesma ladainha de hoje. Eu vou na igreja, eu sou de Deus. Você entendeu? Nada a ver. Nada a ver. Quem vai na igreja é ao contrário, né? Que ele vai falar aqui, ó, viu? Quem é circuncidado aqui não tem valor nenhum para Deus. Não, porque a pessoa tem que ser circuncidado de dentro para fora. Em práticas, é a mesma coisa as pessoas que vão na igreja, tem valor nenhum para Deus, é o que a Bíblia nos ensina aqui. Jesus, ele só entra na igreja para, né? Jesus, Paulo, Pedro, todos eles, você pode ler seu Novo Testamento, ele só entra na igreja para falar, viu?
Vocês não entenderam nada ainda, vocês não vão se arrepender dos seus pecados? É por isso que a igreja mataram todos eles, tá? As igrejas. Tá? O Novo Testamento inteiro vai te deixar bem claro isso. Então Jesus não quer pessoas circuncidadas no corpo, ela quer pessoas circuncidadas na mente e no coração, pessoas que obedecem a palavra. É a mesma coisa, Jesus não está aí com a igreja. Primeiro, para começar, ele aboliu, ele derrubou tudo isso daí, né? Jesus é espírito e verdade, ele não é carne, né? O templo de Cristo somos nós. O Novo Testamento inteiro também vai fazer você entender isso, né? Então ele vai falar aqui, ó. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Ah? Porque a circuncisão vinha lá do Velho Testamento, né? Quem circuncidava já era de Deus, né? Era assim. Já era de Deus. Eu sou circuncidado, Paulo era circuncidado com 8 anos de idade. A maioria dos povos de Israel, né, sou de Deus. Mas nunca praticou Deus. Mas ele era de Deus, né? A lei deles ponhava que eles eram de Deus, né? Tanto é que Paulo vai matar cristão, porque ele era circuncidado, porque ele era da igreja de Deus, né? Um Deus diferente, né? Senão, Jesus não tinha travado ele lá na estrada de Damasco. Versículo 3. Repito isso mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncide. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Então ele vai obedecer a toda a lei. Então ele acreditando na circuncisão, ele não acredita em Jesus Cristo, ele não tem fé. Ele só acredita na lei. Então a pessoa precisa acreditar em Cristo e não na lei. Depois que você acredita em Cristo, aí você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai fazer você cumprir toda a lei. Toda a lei. Qual que é toda a lei? Versículo 14. Pois a lei inteira se resume em um só mandamento, nenhum só. Amem o próximo como a ti mesmo. Resumo. Esse é o resumo da Bíblia inteira. Tá? Se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você não precisa nem ler Bíblia mais. Não precisa ler Bíblia, né? É que Jesus deixou tudo escrito aqui para nós não ser enganado, porque querendo ou não, os demônios de púlpito aí, os servos de Satanás, eles usam a palavra de Deus para enganar as pessoas para ir para o inferno. Ô Felipe, boa tarde. Então presta atenção aqui, ó. Versículo 4. Vocês que querem que Deus aceite porque vocês obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus, né? Por quê? Porque eles queriam ser circuncidados. Então, em vez de ele acreditar em Jesus, ele acreditava na circuncisão. Versículo 5. É a mesma coisa nos dias de hoje. O camarada acredita em homens, em pastores, em padres, nessas papagaiada toda aí que Jesus aboliu tudo, né? As pessoas estão trocando as escrituras sagradas, que é o próprio Deus, por homens. É a escolha de cada um, tá? É a escolha de cada um. Então vamos lá. Mas nós, tá? Se vocês querem, né? Se vocês querem se firmar na lei aí, na circuncisão, beleza. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos, pelo poder do Espírito de Deus que agem, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. Não faz diferença nenhuma você ir ou não ir na igreja. Nenhuma. Por quê? Deus, ele sonda e esquadrinha mentes e corações. Deus, ele não está em templos feitos por mãos humanas, e sim em templos que são mente e coração, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, tá? É por isso que aqui ele já fala, ó,
A esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito Santo de Deus, que agem por estarmos unidos com Cristo Jesus. Então, o primeiro passo, você vai, se entregar a Jesus Cristo, tá? Primeiro passo, você tem que conhecer Jesus Cristo, que é no livro de Mateus em diante. Aí você vai se entregar a Jesus Cristo, andar como ele andou, caminhar como ele caminhou, e aí você vai receber o que ele prometeu. O que ele prometeu? Que já está aqui, o Espírito Santo de Deus. Só uma promessa de Deus que não se cumpriu ainda. Qual, Alfredo? É a Nova Jerusalém, tá? Porque ele prometeu que Jesus Cristo ia vir no Velho Testamento. Jesus veio. Ele prometeu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aí para quem quer ser da igreja. Não é para quem vai na igreja, não. Quem vai na igreja, abandona. É só você ler a Bíblia aqui, que você vai ver que os igrejados é feio de ver. Tá? Igreja somos nós. Como que eu sou a igreja? Eu não tenho como a igreja ir na igreja. Acorda. Tá? Então, do momento que você lê a palavra de Deus, que é o próprio Deus, e andar como Jesus andava, você vai receber o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai fazer você caminhar como Jesus caminhou. E assim você herdará o reino de Deus, como Jesus Cristo herdou. Jesus foi ressuscitado. Ele é o único que ressuscitou até agora. Tá? Então, para você receber o que ele recebeu, você vai ter que andar como ele andou, receber o Espírito Santo de Deus através da crença, da fé de Jesus Cristo, para enfrentar todas as barreiras, tá? Versículo 6. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Presta atenção na palavra de Deus, cara. Não importa você ir na igreja ou não ir. Cai fora disso, cara. Se você ir, você vai aprender a ir para o inferno. Isso é relato. Porque quem está lá só está mentindo em nome de Jesus. Você acredita no que você quiser, o problema é seu. Tá? Você quer ir para o céu, você tem que seguir a sua Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia e as praticar. Essa palavra te leva para o céu. A palavra de homens não te leva para o céu. Ao contrário, ela te leva para o inferno, tá? É só você ler a Bíblia, cara. Pô, cara, não tem como o cara ser enganado se ele ler a Bíblia. Não existe isso, tá? Então ele está deixando bem claro aqui, ó. Não importa você ser circuncidado ou não. Eu sou circuncidado. Deus, sou o povo escolhido de Deus. Mas nunca obedeceu a Deus. Você vai ver na hora de... Na hora dele julgar lá, na hora dele separar o joio do trigo, aonde que você vai parar? Se você não estiver lendo a palavra de Deus e as praticando. É o que Paulo ele vai deixar bem claro aqui, ó. O que importa é a fé que age por meio do amor, cara. Amar o próximo como a ti mesmo. É o amor. É o que Paulo ele vai resumir lá em Coríntios 13. Tá? Você pode ter 500 dons, mas luta para ter o amor. Porque se você não tiver o amor, ele vai falar, eu posso falar a língua dos anjos, de todos os anjos, de todos os homens, de todos os países, mas se eu não tiver amor, de nada adiantará. Eu posso dar meu corpo para ser queimado por vocês, mas se não for por amor, de nada adiantará. Então Paulo ele deixa bem claro, e aqui em Gálatas ele vem, ele vem sempre afirmando, sabe? Sempre fortalecendo que o amor é a base de tudo. É por isso que nós precisamos pedir para Jesus, pedir os frutos do Espírito Santo de Deus. Primeiramente, o amor de Cristo em nosso coração, para que nós venhamos amar o próximo como a ti mesmo, tá? Gálatas 5,14. Pois toda a lei inteira se resume em um mandamento só. Amem os outros como você ama você mesmo. Tá? Paulo ele resume aqui, tá? Num mandamento só. Jesus também resume lá em João 12,15, né? Mas
Em Mateus, Jesus também fala, amar Deus sobre todas as coisas, lógico, porque se você estiver amando o próximo, você vai estar amando a Deus sobre todas as coisas. Porque você amando o próximo, você vai cumprir todas as leis, os 10 mandamentos e mais um monte se precisar, tá? É só amar o seu próximo, amém? É Bíblia, é o que a sua Bíblia está falando. Versículo 7 de Gálatas capítulo 5. Vocês estavam indo bem, vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês de deixarem de seguir a verdade? Ele está falando isso para quem? É isso que eu quero que vocês entendam. Ele está falando isso para a igreja, cara. É lá para a igreja de Gálatas. Para, viu? Nós precisamos parar de ser ignorante. Ele está falando para nós, cara. Ele está falando com nós. Não está falando com a igreja de Gálatas, não. Senão não precisava de nós estar lendo a Bíblia aqui. Se ele estivesse falando para Gálatas, não existia mais Bíblia. É nítido, cara. Pra você entender que ele está falando comigo e com você. É lógico que essas palavras servem para ele, mas será que não serve para você também, não? Será que essa palavra não cabe na sua pessoa? Na minha cabe. Olha o que ele vem falar. Você, Alfredo, estava indo tão bem. Quem convenceu você a deixar de seguir a verdade? Versículo 8. É claro que quem os convenceu não foi Deus, viu? Porque você está andando torto, Alfredo. Que os chamou. Não foi Deus que chamou, não. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. O que ele quer dizer aqui? Eu tô lá na igrejinha, lá escutando um monte de bi, bó. Porque a igreja, vai lá em capítulo 15, a igreja, Jesus nunca teve uma igreja. Muito menos CNPJ. A igreja, ele fala aqui, que esse monte de gente aqui da igreja, eles ficam pi. E lá em capítulo 15 de Mateus, ele vem falar o quê? O que ele vem falar? Vai lá ler. A igreja, o cara, ele é o dono da igreja. Não tem Deus lá, não, só tem ele. Ele, vai lá em Mateus 15 para você ler, cara. É o que está escrito lá. Eles cumprem os mandamentos, os ensinamentos humanos. Eles não cumprem um de Deus, nenhum de Deus. É por isso que eu ensino vocês a ler Bíblia. A Bíblia vai te ensinar o que é certo. A igreja te ensina a ser no maior respeito do mundo, sem medo de errar também. A igreja te ensina a ser orgulhoso. A igreja, ela não te ensina a você amar o próximo, ela te ensina a você fritar o próximo. A palavra de Deus não. A palavra de Deus te ensina a amar o próximo. Eu venho aprendendo de pouquinho, porque eu, Alfredo, sou muito ignorante, né? E a palavra de Deus vem me mudando de pouquinho. E eu venho vendo que Deus vem me mudando. E é o que eu quero para mim, uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Boa tarde, dona Valdirene, acho que é dona Valdirene. Então, é isso que nós precisamos entender. É o que ele está falando aqui, ó. Não importa se você é circuncidado ou não, se você é de igreja ou não. O que importa é que você... O importante é a fé que você tem por meio de Jesus Cristo, por meio do amor, cara. Olha o que Paulo vai falar. Não interessa quem que você é. Interessa que você acredita em Cristo e age tudo através do amor, cara. É isso que Jesus vem deixando claro para nós. E aí nós vamos examinar nós mesmos. Vou falar de mim, vou examinar eu mesmo. Eu estou longe de Deus. Eu estou longe. Porque eu trato alguém com amor, aí de repente eu já mudo, já fico nervoso, já trato de todo jeito. Então é o que eu venho pedir para Deus. Eu queria que o amor de Cristo tomasse do meu coração, da minha mente, todo momento, o dia todo. Não de vez em quando eu trato com amor, de vez em quando eu trato com ignorância, não. Eu preciso do Espírito Santo de Deus a todo momento na minha vida, para que eu venha tratar as pessoas a todo momento, sem exceção de pessoas e com amor, cara. É uma luta grande, meu irmão. Não é fácil, não.
Não é fácil. Por quê? Ó, vamos lembrar lá da semeadura lá, quando Jesus fala das sementes, né? A semente que caiu lá, ela até nasceu, mas depois ela morreu. O que ele fala? A pessoa até escuta falar de Jesus, até se alegra na palavra. Mas quando vem o sofrimento, as perseguição, as tribulação por causa da palavra, a pessoa cai fora. Então, eu venho lutando com isso, por quê? Porque quando eu vou ver, já está o Alfredo lá. Depois que o Alfredo fez aquele monte de besteira, aí eu vou lá, o Espírito Santo de Deus, você me deixou sozinho. Não foi que ele me deixou, foi que eu esqueço dele. É por isso que a Bíblia fala para nós orar sem cessar, meus irmãos. Orar sem cessar. Mas eu venho aprendendo e eu quero isso para minha vida, tá? Eu quero isso para minha vida, em nome de Jesus. É que nem eu falo, eu nunca pedi R$1 para ninguém aqui, nunca vou pedir, em nome de Jesus Cristo, cara. Em nome de Jesus Cristo. Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Se eu precisar, só se eu não tiver como mesmo, né? Mas Deus é Deus. Ele sabe, né, das nossas necessidades e Ele sabe que nós não é vagabundo, né? Nós é pau pereira, graças a Deus. Então vocês têm que entender o quê? Que é tudo por amor, tá? Versículo 8. É claro que os que convenceu vocês não foi nós. Quem que foi? Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. É as pessoas que ficam buzinando na orelha. E quem que são essas pessoas? Os crentinhos. Os religiosinhos, as turminhas de igreja, misericórdia. Bom, eles nem... Na realidade eu perdi todos, cara. Né? Acho que não tem mais nenhum que gosta de mim. Porque não vem falar para mim em nome de Jesus. Não vem falar para mim Deus te abençoe. E se eu conhecer você, você vai cair do cavalo, meu irmão. Eu vou fazer você engolir suas palavras. Pode ter certeza, pode ser quem for. Porque a Bíblia fala para não jogar o nome de Deus em vão. Tá? Não se joga o nome de Deus em vão. Eu vejo que isso daí é uma blasfêmia tão grande, cara. Né? As pessoas que falam em nome de Jesus e não praticam a palavra, para mim é blasfemador. Né? Por isso que eu venho cortando esse Deus te abençoe, em nome de Jesus, essas coisas aí, porque eu não pratico a palavra, eu estou tentando praticar, né? Então venho cortando isso da minha vida. Versículo 10. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. Olha o que Paulo fala para a igreja, né? Olha o que Paulo está falando para mim, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Alfredo, ainda tenho uma confiança em você, viu? A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa, tá? Então, ele tem certeza que eu vou voltar para Deus, né? Que a palavra de Deus dá essa confiança para ele. Mas isso é livre-arbítrio meu, né? Se eu quiser ler a palavra e praticar, é comigo. Então, ele tem a certeza, né, que eu vou voltar para Deus, mas isso cabe a mim, né? Em nome de Jesus, é tudo que eu estou trabalhando para ser um homem de Deus, tá? Coisa que eu não sou, tá? Coisa que eu não sou, estou longe para ser um homem de Deus, mas eu estou nessa luta, cara. Eu quero ir para o céu, meu irmão, tá? Então, ó, vocês voltarão a pensar da maneira certa. Qual que é a maneira certa? É a maneira honesta. Amar o próximo como a ti mesmo. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, vai ser castigado por Deus, tá? Você pode ter certeza que esse homem que está te enganando em nome de Jesus, aqui a Bíblia está dizendo, vai ser castigado por Deus. Aqui na terra, não. Tá? Não é aqui na terra. Se fosse aqui na terra, tá todo mundo morto já. Ele vai ser castigado por Deus quando Jesus voltar. Só você ler lá em Romanos, tá? Essa papagaiada do YouTube aí, desse monte de gente que fica aí. Ai, você viu, olha lá, brincou com Deus, olha o que aconteceu com ele. Isso é papagaiada, tá? É contra a Bíblia.
tá? É a Bíblia do Velho Testamento. É por isso que Jesus já aboliu o Velho Testamento, por causa disso, tá? O Novo Testamento, Deus, ele não leva em conta a maldade das pessoas até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, aí sim ele vai ser castigado por Deus, tá? Então deixa que zomba de Cristo, né? Como estão zombando, né? Se você vê essas pessoas falando de Jesus, cara, se você for se olhar mesmo com os olhos de Cristo, você chora. Você chora porque elas perderam a vergonha, as igrejas, né? Perderam, cara. Perderam. Esses homens que intitulam pastor, nossa, que vergonha, cara. Mas não tem problema. A palavra de Deus fala que o diabo tem que cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir. O diabo tem que tomar conta, tem que fazer as pessoas adorarem ele. É o que ele está fazendo, né? O diabo está sentado no trono de Deus, querendo ser Deus, né? Se fazendo de Deus, e todo mundo está adorando, achando que é Deus. Como que eu vou saber, Alfredo? É só você ler Bíblia e praticar. Tá? A palavra de Deus que sacia a carne, palavra da Bíblia que sacia a carne, é Satanás, usando a palavra. Palavra de Deus que te sacia o Espírito Santo, é o Jesus Cristo, o próprio, o único, aleluia, tá? Então, palavra de Deus não sacia a carne, meu irmão. Quando o cara sacia a sua carne com a palavra de Deus, ele está possesso de demônios, sem medo de errar, que eu vou pagar por cada palavra, que aqui mesmo serve para mim, ó. Eu vou ser castigado por Deus, eu vou pro fogo do inferno se eu estiver enganando vocês, tá? Então, palavra de Deus não sacia a carne, tá? Você nunca viu, você nunca vai ver eu vim aqui fazer um vídeo que eu faço cedo e à noite. Eu faço à tarde e à noite e estou esperando outro celular para mim fazer de manhã também. Você nunca vai ver um vídeo meu vindo aqui falando para você, ai, Deus abençoe sua vida, meu irmãozinho. Põe na mão de Deus que tudo vai dar certo na sua vida. Mentira! A palavra de Deus fala de quando você se unir com Cristo Jesus, aleluia, é só sofrimento paulada. Tá? A promessa de Deus na sua vida está guardada todas no céu. As suas riquezas, Lucas 6:23. Felizes são as pessoas que são torturadas, são massacradas, passa por todo tipo de tribulação. Fiquem alegres e muito felizes, porque tem uma recompensa no céu guardada para vocês. Então, servir Jesus Cristo é abrir mão da sua vida. Você vai pelejar. Negue a si mesmo e carregue a sua cruz. Que cruz que ele está falando? Vai ser pregado, vai ser chicoteado, vai ser arrebentado para receber o que Cristo quer, o que Cristo recebeu. Tá? Então vamos lá. Versículo 10. Nós acabamos de ler. Versículo 11. Porém, irmãos, se é verdade, eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária. Olha o que ele fala aqui, ó. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar a circuncisão que é necessária, por que é que eu sou perseguido? Ó, presta bem atenção no que ele está falando, hein? Aleluia. Presta bem atenção no que ele está falando. Se fosse necessário ele anunciar a circuncisão, né? Por que ele está sendo perseguido? Ele era perseguido porque ele falava para a turma, não precisa mais circuncisar, não precisa mais cumprir a lei, não precisa mais ir em igreja, não precisa mais seguir homens, não precisa mais ser marionete de demônios. Não, Jesus Cristo acabou, ele veio, ele cumpriu, e quando ele morre, o templo físico, o templo feito por mãos humanas acaba, e ali começa um templo espiritual.
Aonde que nós, as pessoas que lê a palavra de Deus e as praticam, elas se tornam a igreja de Cristo. Hebreus 3:6, Coríntios 3:16, Coríntios 6:19, Atos 7:48. Cara, ó, eu tenho relatos aqui que eu vou falando para você, a Bíblia inteira vai te acionar e vai te abrir sua mente e seus olhos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque os construtores de igreja rejeitaram Cristo. Por que que eles rejeitaram Cristo? Por quê? Porque as igrejas são deles. Entendeu? A igreja de Cristo é mente e coração. Então, se é verdade que eu continuo, se eu estou anunciando a circuncisão, por que que eu sou perseguido? Por que que vocês me perseguem então? Se eu estou falando o que vocês querem ouvir? Se eu anunciasse isso, olha o que Paulo fala. Se eu anunciasse que vocês podiam aí, né? Que vocês tinham que ser circuncidado, a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria efeito nenhum para ninguém. Se eu anunciasse que você, vai na igreja, seja circuncidado, obedece lá o homem, obedece lá, morte da cruz, valer de nada. De nada. Então, né? E aí ele vai falar, se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse ressuscitado, eu não teria nada que pregar, cara. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Vocês foram chamados para serem livres, cara. Ei, meu irmão, não precisa se circuncidar, não precisa ir na igreja. Ei, agora vocês erguem a mão, agora bate no ombrinho do seu irmão. Agora todo mundo levanta, agora todo mundo senta. Ei, acorda, tu que dorme. Acorda, para de seguir demônios, rapaz. Porém, meus irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Olha o que ele está falando, hein? Vocês são livres, mas não são livres para pecar, não. Vocês são livres para fazer o que agrada os olhos de Deus. O que é? Amar o próximo como a ti mesmo. Dividir o que você tem com os necessitados. Tá? Então, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Olha o que ele está falando aqui, meu irmão. Que o amor de Cristo, que o amor que vocês adquiriram por Cristo, façam com que vocês sirvam uns aos outros. Você está entendendo? Servir uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Amem os outros como vocês amam a você mesmo. A lei inteira se resume nesse mandamento. Amor, cara. É amor. Vocês precisam amar o próximo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, olha o que ele fala aqui, meu irmão. Dá uma olhada, ó. Mas se vocês preferem agir como animal selvagem, ferindo uns aos outros, então, cuidado para não acabar se matando. Tá? Aqui ele está falando para os igrejadinhos, né? Para essa turminha em nome de Jesus, para esses religiosos. É o que ele está falando, viu? Porque o amor em Cristo Jesus, né? A igreja somos nós, né? E quem é a igreja ama o próximo como a ti mesmo. Na realidade, ele entrega a sua vida como Jesus entregou por qualquer um, tá? Jesus entregou a vida dele por você. Ele nunca conheceu você, mas ele morreu por você, tá? Então, se você quer receber o que Cristo recebeu, que é a vida eterna, você vai ter que andar como ele andou. Amém? Boa tarde, dona Elza.
Louvado seja Deus, uma boa tarde a todos, em nome de Jesus. Não esqueça, é aprendendo com a sua Bíblia. Você precisa fazer intimidade com as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Aleluia.